Durante todo 2023, o Jornal da Clube foi porta-voz de toda a macro-região. Aqui você viu e participou da vida pública da sua cidade. E antes que o ano acabe, nós ouvimos alguns dos principais prefeitos que fizeram um balanço da própria gestão. É a oportunidade para o cidadão julgar e decidir os próximos rumos da política local. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui no nosso estúdio, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. No nosso núcleo de jornalismo, o prefeito de Sertãozinho, Wilson Fernandes. E no nosso canal digital, o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. Eu começo com Duarte Nogueira. 2023 um ano bastante complicado, né? Governo federal novo, governo estadual novo, relações de Ribeirão com essas duas instâncias também renovadas. Quais foram os desafios? Qual é o balanço desse ano, prefeito? Olá a todos, obrigado pelo convite, cumprimentar os prefeitos Wilsinho e o prefeito Alexandre. Os desafios são de dar sequência, né, no trabalho que viemos fazendo agora nesse segundo mandato. O ano que vem é o ano da conclusão dos nossos 8 anos de governo. Esse ano, como bem lembrado, foi um ano de troca de governo federal e de governo estadual. Nem por isso nós deixamos de interromper as relações institucionais que já tínhamos com o governo federal, com o governo do estado, mesmo com a troca dos governantes. Mantivemos os investimentos todos. O governador teve aqui na semana passada para fazer a inauguração do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, com 26 diferentes especialidades médicas, que foi uma das últimas inaugurações desse ano, junto com o final do corredor Norte-Sul, o trecho 4, ligando as avenidas Independência, Lígia Latuf Salomão, Brazoleia Costa, até a Coronel Fernando Ferreira Leite. 2/3 da frota de ônibus renovados em Ribeirão Preto, 202 novos ônibus, de um total de 306, com ar-condicionado, motorização Euro 6, menos poluição ambiental, menos poluição sonora, mais conforto para a população, sem mudança no valor da tarifa, mantida quase praticamente 2 anos sem modificação. Então, estamos dando sequência nos investimentos em benefício da população, principalmente daqueles que dependem e demandam mais os serviços públicos, principalmente na área de saúde, educação, transporte público, assistência social, para que a gente possa ter cada vez mais qualidade de vida. E mantivemos, felizmente, com as duas instâncias de governo, um bom relacionamento, mesmo com a troca dos governantes dentro do processo eleitoral havido no ano retrasado. Doutor Wilsinho, para o cidadão, foi um ano muito difícil economicamente falando. Não estamos falando de política pública, estamos falando de regras do mercado, né? O ciclo da economia bateu pesado em 2023. O custo de vida está caro para o cidadão. E aí, se a gente reverte isso, joga para a figura do prefeito, o administrador de cidades, também foi um ano difícil? Sim, primeiramente, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Nogueira, está aqui no Sistema Clube, obrigado pela oportunidade. Realmente, a gente sabe a importância da cidade de Sertãozinho na região e a gente sabe também a importância de gerar empregos. Então, em Sertãozinho, a gente tem essa convivência junto com o privado também, em gerar essa economia para poder dar mais dignidade à nossa população. E principalmente em relação à parte social, à parte da educação e à saúde também. Em relação à nossa convivência, em relação ao governo estadual e federal, nós mantivemos assim, esse bom relacionamento e a gente sabe a importância desse núcleo, dessa região, tanto no agro como na parte sucroenergética, para a importância do Brasil e do estado de São Paulo. Foi um desafio à parte para Sertãozinho fazer a cidade crescer junto com a iniciativa privada? Sim, mas foi uma iniciativa gostosa, né? A gente sabe a importância de quase 650 indústrias que a gente tem no município de Sertãozinho e isso a gente procura a tecnologia e compartilhar junto para poder gerar empregos também. Alexandre, a gente já teve a oportunidade de conversar na metade do ano, quando o assunto principal era a crise que os prefeitos enfrentavam por conta da queda do repasse do governo federal para as nossas cidades, não é? Olhando agora, do alto do fim de dezembro, o que dá para a gente dizer sobre o desafio de ter superado esse ano todo com uma dificuldade ali justamente na repartição do bolo tributário?
Boa tarde, pessoal. Wilson, um abraço. É um prazer vê-lo aqui. Duarte também, mesma coisa. Muito obrigado pela oportunidade. É um desafio gigante, né? Assim, nós temos demandas incessantes da população e ela espera isso da gente, que a gente resolva esses problemas, resolva esses desafios. Com uma arrecadação menor que caiu para todos nós, prefeitos, para todas as cidades, ou pelo menos na sua grande, esmagadora maioria, e as demandas continuaram, mas mesmo assim é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho da prefeitura, buscando ações junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que a gente possa conseguir entregar o ano fiscal dentro de um propósito, ou seja, entregar sem dívida, sem dever nada. A prefeitura de Franca não deve nada para ninguém. Nós não temos mais dívidas, nem com o governo federal, nem com nada, nem com fornecedor, nada. Então, é uma luta, né? Agora, os investimentos não podem parar, então a gente tem que buscar e dar possibilidade de capacidade de investimento. Então, quando a gente constrói um NGA, por exemplo, quase 40 milhões de reais, quando a gente constrói, junto com o governo do estado, um hospital novo, 240 leitos, quando a gente constrói 5 unidades básicas de saúde, constrói creches, constrói mais, dá mais possibilidade das pessoas terem escolas de tempo integral, isso gera uma demanda incessante da gente buscar recursos no governo federal e estadual. Mas consumiu todos os nossos recursos que a gente tinha aqui para não fechar em vermelho, né? Para não fechar devendo para ninguém. Então, é uma luta, é um desafio. Mas é bom, viu? Não é ruim, não. É um desafio gostoso e a gente vê o resultado que dá e a população reconhece o esforço e o trabalho de todos os nossos prefeitos. Perfeitamente. Prefeito Duarte Nogueira, a gente tem aqui em Ribeirão Preto, nesses últimos 4 anos, pelo menos, um dos maiores giros em números, em cifras, né, de empréstimos, de investimentos, de obras. O senhor estava falando aí, as cifras foram volumosas na saúde, nas obras de mobilidade, nas obras de infraestrutura, na questão da educação também, né? Tivemos, e essa questão da educação também envolve obras, porque tivemos construções de escolas. Pensando nisso, 2023 termina com uma preocupação com relação à maneira como você vai fechar a gestão de 2024, afinal de contas, é aquela gestão que precisa ser encerrada ali burocraticamente, preto no branco, porque o Tribunal de Contas está em cima. E aí, gostaria de acrescentar uma segunda pergunta. Este segundo semestre foi muito marcado por problemas de desabastecimento de água. O que dá para dizer para o cidadão a respeito da conclusão deste ano e o início de 2024 neste setor de águas? Bom, a pergunta bastante complexa e extensa, vou tentar procurar resumir ao máximo aqui. Começando pela água, né? Foi uma onda de calor violentíssima, e não só em Ribeirão Preto, mas o planeta está sofrendo isso. Eu estive há 2 semanas atrás em Dubai, na COP28, a discussão é como é que nós vamos conter as mudanças climáticas e o aquecimento do nosso planeta. É parar de emitir gases de efeito estufa, e é isso que nós estamos fazendo em Ribeirão Preto, a nossa parte. Hoje, os nossos ônibus, os novos ônibus, 2/3 da frota já estão rodando com motorização Euro 6, menos CO2, menos emissão de particulados, 50% a menos, 80% a menos de nitrito e limitação de barulho em 72 decibéis. Então, menos poluição ambiental, menos poluição sonora, mais conforto, segurança e ônibus climatizados num calorão desse. Ribeirão Preto consome muita água por causa do calor. A média da população é em torno de 250 litros por dia, sendo que os organismos internacionais estabelecem que a média ideal para consumo de água per capita por pessoa dia é de 110 litros. Então, a gente tem que produzir muita água. Nós estamos tirando do aquífero Guarani, que é a nossa água mineral, com 120 poços que estão bombeando, alguma coisa como 4,2 metros cúbicos por segundo, ou seja, 4.200 litros por segundo. Hoje, pela manhã, nós lançamos um projeto para poder fazer o estudo do aquífero e, numa outra ponta, já estamos realizando o projeto de captação de água superficial para tratamento no Rio Pardo, para poder não evitar um colapso de abastecimento no futuro. E tudo isso com as contas em dia. No ano passado, 22, nós fechamos com um superávit financeiro de 197 milhões de reais, foram transpostos para 23. Nós vamos fechar esse ano novamente com superávit orçamentário, ainda
estamos fechando os últimos números e vamos colocar os recursos do superávit financeiro para novos investimentos no último ano do nosso mandato. Nesses 7 anos de governo que se encerra agora no final do ano, nós pagamos mais de R$1 bilhão de dívidas de governos anteriores e fizemos novos financiamentos, porque adquirimos capacidade de pagamento, a cidade está líquida, a cidade tem capacidade de financiar o seu futuro e os seus investimentos e temos em carteira agora R$1,5 bilhão de reais, que são todas essas obras de mobilidade, o subsídio junto ao sistema de transporte coletivo, 15 novas escolas, 2 novas escolas, a 17ª, a 6ª e a 7ª, agora em janeiro, de um total de 25. Aumentamos a estrutura da assistência social de 8 equipamentos descentralizados, vamos chegar a 20 até o final do ano que vem. Enfim, todo um conjunto de investimentos e de entregas para a população sem endividar ou sem aumentar os impostos. Nós não mexemos na planta genérica de valores, não aumentamos a alíquota de IPTU, ISS, TBI, nada, taxas e emolumentos, fizemos tudo dentro do campo do ajuste, obviamente, da boa eficiência e da boa aplicação dos recursos públicos, sem aumentar impostos da nossa população. Doutor Wilson, esse ano de 2023 a gente pôde ver uma movimentação maior aí em Sertãozinho na área de saúde e de educação. 2024, ano de conclusão desse mandato, mais importante isso até do que pensar em 2024 apenas como um ano eleitoral, continuam educação e saúde sendo o grande fiel da balança de Sertãozinho? E aí eu te digo, dá para antecipar o que de principal deve ocorrer nessas duas áreas? Sim, hoje nós estamos quase 75% de climatização das nossas escolas, né? Em relação também às luzes digitais, iPad, tudo isso daí. Agora, o foco nosso também é passar o nosso saneamento básico de tratamento de esgoto de 70%. Agora, em janeiro, nós inauguramos uma estação de tratamento, vamos passar para 95% de tratamento de esgoto do nosso município. E mais 3 poços artesianos. Então, essa preocupação em relação ao saneamento também é muito importante no ano 2024. Estamos fazendo essas obras também. Na saúde, a gente tem assim, implantados vários ambulatórios em relação às especialidades, porque o Sertãozinho acaba sendo também uma referência em relação como um hospital estratégico em relação à Santa Casa de Sertãozinho, o nosso ambulatório também. E vamos continuar investindo. Nós montamos agora o serviço de cateterismo, hemodinâmica também, em relação à trombólise também, que já é uma outra referência para a nossa região, e vamos seguir cada vez mais. Investimos quase 30 milhões no ano 2023 na saúde. Alexandre, Franca tem um desafio especial, muito semelhante a Ribeirão. É claro que Ribeirão tem uma monta maior, mas de pensar a administração da cidade não apenas para o cidadão francano, mas de pensar muitas vezes uma governabilidade coletiva em conjunto com as cidades vizinhas. Muitos serviços oferecidos por Franca atendem toda uma região que chega perto de 1 milhão de pessoas, de 1 milhão de pessoas atendidas. Nesse sentido, 2023 funcionou bem? Dá para prever o que vai acontecer em 2024? Funcionou bem. Nós tivemos uma demanda gigantesca sendo aumentada em função das necessidades de saúde e educação especificamente, com a migração dessas pessoas vindo buscar serviços aqui em Franca. E, felizmente, Franca hoje é uma cidade que é referência em comércio, em serviços, é referência na indústria, é referência em emprego, mas também referência para a região em serviços de saúde, serviços de educação e serviços de assistência. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 35 mil novas fichas, novos pacientes na nossa rede pública de saúde que a gente não tinha em 2022, por exemplo. Nós tivemos isso em 2023. Então, um volume gigantesco. E os nossos serviços têm dado conta, têm dado suporte. A gente tem pesquisas mostrando que as pessoas estão realmente satisfeitas com os nossos serviços, apesar desse volume. E a gente tem conversado muito com as cidades vizinhas, com os prefeitos. Perfeitamente. Pessoal, vamos mais uma rodada aí, rapidinho. Eu queria muito que vocês transmitissem a mensagem que eu acho que conclui o ano de 2023. Prefeito Duarte Nogueira, para Ribeirão Preto, qual seria a grande mensagem de fim de ano para a população? Primeiro é de agradecimento, agradecer a todas as pessoas da minha cidade,
a cada representante das diversas instituições, seja do setor público ou da sociedade civil organizada, o apoio que recebemos, a torcida em favor de acertarmos cada vez mais. Foi um ano de muitos investimentos, de muitas conquistas, e o que eu desejo é que 2024 seja um ano ainda melhor do que foi 2023 para a nossa cidade, para a nossa população, e que a gente possa concluir essa etapa final do nosso mandato ao final de dezembro do ano que vem, entregando todas as ações e todos os compromissos que assumimos com a cidade, para que nós possamos, de fato, sermos bastante coerentes entre o compromisso que assumimos com a população e a execução integral daquilo que a gente se comprometeu a fazer. É o desejo que eu tenho e desejo a todos um excelente ano de 2024. Dr. Wilson, e Sertãozinho, qual seria a mensagem que conclui os trabalhos da Prefeitura? O que você falou, em primeiro lugar, agradecimento, né, junto a essa parceria, junto com o setor privado também, a população. Tá certo, vamos ser acertos e erros, mas o intuito maior é sempre procurar fazer o melhor para a nossa população. E o que eu quero deixar está assim, que nós vamos continuar com nossas metas, fazer nossos programas, sempre pensar no melhor para a nossa cidade. E desejar também que o ano 2024 seja sempre repleto de alegrias e muita saúde e que sejam muito felizes. Alexandre, em Franca, o que dá para concluir de 2023 e o que dá para passar de mensagem para a nossa população? Primeiro é parabenizar a população, né? A população enfrentou um drama gigante com a pandemia. 21 foi terrível, 22 a gente ainda estava mais ou menos, né? 23 o francano se renovou, se remoçou. O francano, ele é capaz de surgir e crescer, mesmo nos desafios. Então, parabenizar a cidade e dizer que o Natal é um ano, é um tempo de renovação, um tempo da gente renovar os nossos votos, os nossos desejos. E esse intervalo entre o Natal e o Ano Novo primeiro pensar nessa renovação através do Natal. E depois 7 dias, 6 dias, 7 dias, para pensar estratégias de como realizar esses desejos no ano de 24. E eu espero que todos possam criar as suas estratégias, mas principalmente possam realizar isso em 24. Então a gente torce para que tudo dê certo e com certeza teremos uma cidade muito melhor do que nós temos até hoje. É isso, você de toda a macro-região sabe que pode contar com o Jornal da Clube em 2024, como contou em todo 2023. Aqui é um canal aberto para você conhecer sempre melhor a sua cidade e poder participar da vida pública dela. A melhor decisão possível só é tomada com as melhores informações possíveis. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no nosso estúdio, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. No nosso núcleo de jornalismo, o prefeito de Sertãozinho, Wilson Fernandes. E no canal digital da Clube, o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. A todos, muito obrigado e um feliz ano novo.